Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro do Apocalipse de São João. Vamos ver o Apocalipse capítulo 18, do versículo 20 a 24, nosso 56º encontro. Nós vamos ver o povo de Deus exulta. Passamos primeiro a nossa leitura. Alegrem-se, ó céu, por causa dela. E vocês também, santos, apóstolos e profetas. Pois Deus a julgou com justiça. Nessa hora, o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho e a jogou no mar, dizendo: com esta força será jogada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em você nunca mais se ouvirá. E nenhum artista de arte alguma em você jamais se encontrará. E o canto do moinho em você nunca mais se ouvirá. E a luz da lâmpada nunca mais em você brilhará. E a voz do esposo e da esposa em você nunca mais se ouvirá. Porque os seus mercadores eram os grandes da terra, e com magia você enfeitiçou todas as nações. Nela foi encontrado o sangue de profetas e santos, e de todos os que foram imolados sobre a terra. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Assim vemos que o castigo ao Império Romano é a libertação das vítimas. A libertação do inocente exige o castigo do império culpado. Condenar é justiciar. A alegria do povo de Deus contrasta com a tristeza e lamento dos reis, comerciantes e navegadores. Versículo 20. Alegrem-se, ó céu, por causa dela, e vocês também, santos, apóstolos e profetas, pois Deus a julgou com justiça. Este versículo inicia com uma chamada à alegria. O chamado se dirige, em primeiro lugar, ao céu. Depois, aos santos, apóstolos e profetas. Um convite à igreja glorificada, mas não se dirige aos fiéis que ainda estão na terra, pois Babilônia foi declarada culpada de perjúrio, e Deus a condena com a mesma pena que ela condenou suas vítimas. A igreja vitoriosa se alegra, pois o Deus justo inverteu as provas que foram apresentadas contra os fiéis e assim condenou aquela que era acusadora dos fiéis. Versículo 21. Nessa hora, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho e a jogou no mar, dizendo: com esta força será jogada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. Nestes versículos seguintes, veremos o anúncio do colapso da cidade. Aqui vemos uma referência ao livro de Jeremias, capítulo 51, versículos 59 a 64. Jeremias enviou Seraías, chefe de abastecimentos, à Babilônia, a fim de ler oráculos proféticos contra a orgulhosa cidade,
da Babilônia. Na profecia, se deveria atar uma pedra ao rolo, isto é, ao livro, e arremessá-lo no rio Eufrates, dizendo: assim acontecerá com Babilônia, e ela não se levantará mais. Versículo 22. E o canto dos arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em você nunca mais se ouvirá. Nenhum artista de arte alguma em você jamais se encontrará. E o canto do moinho em você nunca mais se ouvirá. João explica agora os efeitos da violência e devastação de Roma. Descreve os vários aspectos da vida cotidiana de Roma, que nunca mais haverá na cidade. Vemos que nas ruas não se ouvirá mais música. O silêncio irá reinar na cidade. O profeta Isaías descreve o futuro do juízo universal, em que naqueles dias irão cessar o júbilo dos pandeiros, as alegrias daqueles que se divertem e o júbilo da lira. Isaías capítulo 24, versículo 8. Também Isaías afirma que a harpa e a flauta se referem à diversão, Isaías capítulo 5, 12, e que em Roma não mais haverá. Todos os instrumentos musicais se calarão, não serão tocados. Todas as flautas usadas para os festivais e funerais não mais serão tocadas. Também não se ouvirá na cidade o som dos artesãos trabalhando. E também não se produzirá alimentos. O barulho do moinho não se ouvirá mais. O profeta Jeremias descreve que nos anos do exílio de Israel, como um período em que Deus cessará a voz da alegria e júbilo, a voz do noivo e da noiva, o som das pedras do moinho e a luz da lâmpada não existirão. Jeremias, capítulo 25, versículo 10. Versículo 23. E a luz da lâmpada nunca mais brilhará, e a voz do esposo e da esposa em você nunca mais se ouvirá. Porque os seus mercadores eram os grandes da terra, e com magia você enfeitiçou todas as nações. Aqui continua a profecia de Jeremias, capítulo 25, versículo 10. A ausência de qualquer forma de luz cai sobre a cidade, que fica nas trevas, no escuro, aumentando assim a desolação de Roma caída. A cidade estava habituada com lâmpadas com tochas que ardiam durante a noite, enquanto seus artesãos trabalhavam à noite. Não haverá na cidade a alegria do matrimônio, o vínculo mais íntimo de todas as relações humanas vai desaparecer. Os mercadores de Roma haviam se tornado os magnatas da terra. A riqueza os fez grandes no mundo. A cidade de Roma enganou as nações com seus feitiços. Roma, com a arte do engano, cativou as nações, dando-lhes um falso sentimento de segurança, fazendo-as crer que era a cidade eterna. Versículo 24. Nela foi encontrado o sangue de profetas e santos e de todos que foram imolados sobre a terra. Aqui vemos uma terceira razão para o julgamento: o sangue dos mártires cristãos que caíram nas ruas de Roma. A culpa de Roma se estende a todos que foram imolados por toda a terra, visto que Roma era soberana de todo o mundo. Onde foram mortos os seres humanos, a responsabilidade
cai agora para Roma. No pensamento semita, o sangue das vítimas inocentes exigia vingança. Então, essa parte, assim nós terminamos esse capítulo 18, vamos iniciar o capítulo 19. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.